Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nós já sabemos que sem a palavra não há vida espiritual. Sem a palavra nós estamos perdidos, absolutamente perdidos. E a gente precisa aprender a viver na palavra e caminhar pela palavra, ler a palavra. O desafio de ler a Bíblia todo dia te parece uma coisa difícil? Não, né? Então eu quero desafiá-los a ler a Bíblia todo dia. Porque quando a gente aprende a ler a Bíblia e entra num ritmo tranquilo de leitura da Bíblia, a gente vai aprendendo muita coisa. Cada vez que você abre a Bíblia, você descobre uma coisa diferente. Você diz, meu Deus do céu, quem é que botou esse texto aqui? Parece uma coisa impressionante. 1 João capítulo 4, versículo 18. Leia comigo, por favor, meu irmão, minha irmã. No amor não existe medo. Antes, o perfeito, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Leu 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus. Não, dá uma olhadinha para mim, deu uma paradinha estratégica. Veja, se alguém, leia comigo de novo, se alguém disser que ama a Deus, é o quê? Já tinha visto isso aí na Bíblia? Pesado, hein? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é isso mesmo, gente, que eu estou aqui lendo? Está certo? É mentiroso. Jesus diz que a mentira tem um pai. Vamos trocar, vamos embora, para outra parte do versículo. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, qual é? Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Eu tenho muitos sonhos na minha vida. De alguns eu já desisti, por exemplo, de ser astronauta. Desisti. Não quero mais. Já passei esse sonho. Eu tinha um sonho, que já não tenho mais, de jogar no Flamengo. Mas o Flamengo agora é outro patamar, está difícil de acompanhar. Também desisti. Não sei se eu desisto de cantar. Cantar eu ainda tenho alguma expectativa, mas compor eu tenho uma grande expectativa. Compor. E se eu pudesse compor, se eu pudesse escolher uma música para compor, eu comporia uma música assim. O mundo há de passar, e toda a profecia. Porque é melhor ler do que cantar. Que você prefere que eu cante? Olha que você vai dizer assim, interessante, a letra parece que eu me recordo, mas a música eu acho que é outra. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir, porém como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser, o amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente. Dá rap isso aqui. Humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão a vida, então passaria. Vazio seria o falar. Um sino que insiste em tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Por isso que eu desisti. Essa canção, Essência de Deus, cantada, interpretada por João Alexandre, uma das mais lindas vozes que nós temos no país, que traduz de uma forma especial essa ideia de que Deus, a essência de Deus é o amor, e vai descrevendo com base na Bíblia e apresentando para a gente de forma poética essa essência, traz para a gente esse entendimento de que toda conexão de amor que existe, ela está e deverá estar sempre ligada, linkada a Deus.
E todo mundo que fala de Deus, ou que diz que conhece a Deus, em alguma forma, em algum ponto, precisa viver o amor. O amor não é algo que a gente apenas diz que existe, mas é algo que a gente traz para a nossa vida, aplica, coloca em prática, troca ideias sobre o amor e de forma maravilhosa e especial a gente vai amar. Volte a sua Bíblia aqui para o versículo de número 7, porque o Evangelho, ele fala de amor, de amor, de amor o tempo inteiro, e quando João escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo, João foi uma pessoa que foi amada, e pessoas que são amadas aprendem a amar. Uma pessoa amada aprende a amar. É por isso que quando a gente encontra uma pessoa mal amada, ela é uma pessoa complicada, em geral é agressiva, em geral ela tem ódio, em geral ela tem raiva. Uma pessoa mal amada é uma pessoa mal-humorada, mas uma pessoa bem amada, ela é uma pessoa feliz, é sorridente, é alegre, não é o tempo inteiro, mas ela sorri, ela é alegre, ela leva a vida com bom humor, ela consegue ser impressionada por coisas simples, uma borboleta que voa, ou aquela lua maravilhosa, tudo vira motivo para dizer, João, nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Veja o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro, que uma pessoa amada, ela ama e ela consegue enxergar várias maneiras de dizer coisas boas para os outros. Por exemplo, quando chama de amado. A segunda é que na sequência do versículo ele diz amemo-nos. Amemo-nos. Nós precisamos nos amar. E ele se inclui nisso. João não é alguém que, ao expressar isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma palavra para a gente como se nós precisássemos nos amar. Mas ele se insere no contexto porque, como eu disse anteriormente, uma pessoa que foi amada, e alguém que foi amada é alguém que aprende a amar. Não à toa ele se dirige de maneira clara aos seus leitores e nos desafia a viver este amor que não é um discurso, mas esse amor que é uma vivência. O versículo 7 continua o texto dizendo aqui que o amor procede de Deus. Leia comigo. O amor procede de Deus. E todo aquele que conhece a Deus ama. Afinal? Bom, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é... Final do versículo 8. Vamos ler o final do versículo 7. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor. Então, esses dois destaques aqui também são importantes. Essa ideia de que o amor procede de Deus e que depois ele é apresentado como o amor é a essência de Deus, o Deus é amor, faz essa conexão importante para a gente compreender que a fonte desse amor é Deus. Isso quer dizer que quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo de Deus, esse que está mais próximo de Deus, ele sentirá, ele perceberá todo o amor de Deus por ele. E o que se espera de maneira lógica é que alguém que sobe ou então se aproxima de Deus dessa forma é alguém que de igual maneira vai compartilhar esse amor, vai experimentar esse amor, vai traduzir esse amor para as pessoas. Sempre se discute se o amor é um sentimento ou uma atitude. O que você acha? Dá a sua opinião. O amor é um sentimento. Quem acha que é isso, levanta a mão. O amor é uma atitude. Quem acha que é isso, levanta a mão. Quem acha que são os dois, levanta a mão. Jesus diz que a gente deve amar algumas pessoas complicadas. A gente fez uma série uma vez, e a série era, eu acho que era o que nós nunca gostaríamos que Jesus tivesse dito. E uma delas era: amai os vossos inimigos. Pergunto a você, na sua reflexão, você acha que se Jesus entendesse que o amor é um sentimento, a gente olharia para o inimigo e pensaria o quê? I love you. Vem cá, inimiguinho do meu coração. Qual é a tendência que a gente tem quando a gente pensa em inimigo? Não é odiar a pessoa, mas Jesus falou para amar. Logo, a gente compreende que, embora o amor seja, sim, um sentimento, ele enche a nossa vida, mas ele é sobretudo uma atitude.
A atitude de amar é uma atitude daquele que se aproxima de Deus, aquele que está perto dele, aquele que anda na presença dele, aquele que descobre que Deus é amor, que percebe que esse amor procede de Deus, e tendo esse amor que procede de Deus, e tendo esse relacionamento com o Senhor, a caminhada com Ele, o que se imagina é que uma pessoa que vai caminhando com Deus ao longo dos anos, de muitos anos, ela vai se percebendo mais amada e mais amada, e ao mesmo tempo mais amando e mais amando. A pergunta que eu faço a você é: essa lógica funciona ou em alguns casos essa lógica fura? Estou igual aquele pessoal do grupo do WhatsApp, só observando. Eu acho, irmãos, que a gente precisa pensar um pouco sobre esse assunto, porque, infelizmente, não é o que se comprova na prática. Nem todo mundo que conhece a Deus há muito tempo é amável, ama, se percebe amado, por quaisquer outros motivos que acontecem na nossa vida, das nossas rotinas, dos impactos que a gente tem, mas contra todas essas coisas, a Bíblia nos ensina que o amor, além de ser um sentimento, ou podendo ser isso aí, ele é sobretudo uma atitude. E o versículo 9 nos ajuda a entender isso. Veja, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Deus não apenas declarou o seu amor com as suas palavras, mas Ele declarou o seu amor com as suas atitudes. Veja, versículo 9, leia comigo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para quê? Para vivermos por meio dele. E aqui tem essas observações são importantes, porque Deus apresenta para nós uma manifestação do seu amor. A declaração de amor de Deus por nós, ela não é apenas uma declaração teórica, não é apenas uma frase ou frases que Ele nos traz na sua palavra, mas quando Ele manifesta o seu amor, ao entregar o seu próprio Filho, ao enviar o seu próprio Filho para estar conosco aqui. E Ele faz isso por 2 motivos que são apresentados no versículo 9. Primeiro, para vivermos por meio dEle. Então, o amor de Deus, imagine aqui em cima, o amor de Deus se manifesta, Ele envia o seu Filho para nós vivermos por meio do seu Filho. Jesus entra nessa história como a expressão maior do amor de Deus, como alguém que surge, que vem a esta terra para revelar para nós o poderoso amor de Deus, para que nós pudéssemos enxergar nele a maior declaração de amor de Deus possível para a gente imaginar. Mas é preciso que a gente aprenda a viver por meio dele. Eu não vivo pelos meus méritos, eu não vivo pela minha força, pela minha inteligência, pela minha criatividade. Isso nem eu, nem você. Nós vivemos por meio dele. E quando você pensa nisso em termos espirituais, fica mais fácil da gente entender. Ninguém chega a Deus se não for por meio de Cristo. Então, quando Deus envia Cristo, é para que nós chegássemos a Ele. Esse é o foco. Deus envia Cristo para vivermos por meio dele. A vida que a gente vive tem pelo menos 2 ações. A vida em abundância, aquela vida que Jesus falou com Nicodemos. Vida em abundância, vida plena, vida com excelência. Mas é também a vida eterna. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Esses 2 enfoques são importantes para a gente entender que nós podemos viver e devemos viver por meio dele, por meio de Cristo. Longe de Cristo não há vida espiritual, longe de Cristo não há alegria, longe de Cristo não há amor. E a segunda coisa que ele fala, no versículo 10, veja comigo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo como manifestação do amor de Deus, nós não teríamos acesso a Deus. E para ter acesso a Deus, é necessário que os meus pecados sejam perdoados, que os meus pecados sejam apagados. E eu não posso fazer nenhum tipo de sacrifício para que o meu pecado seja perdoado. Eu não consigo fazer nenhum tipo de esforço para que o meu pecado seja apagado. A única possibilidade do nosso pecado ser apagado é ser apagado pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Apocalipse diz, João mesmo dizendo, bem-aventurados aqueles cujas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro.
Irmãos e irmãs, esta é uma boa nova de grande alegria. Nenhum de nós precisa viver sobrecarregado pelo pecado. Pelo contrário, o pecado é confessado diante de Deus. E Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se entregou. Os nossos pecados são perdoados e são apagados por causa do sangue de Jesus Cristo. E a dimensão disso, na própria Epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, olha, se confessarmos. Quem lembra? Confessar, alegar, ele enviou o justo, a nos perdoar os pecados, e nos purificar, e nos purificar de toda injustiça. Significa que uma vez que eu confesso os pecados ao Senhor, o Senhor é fiel, é justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Qualquer acusação que venha sobre a sua vida, depois de haver sido perdoado pelo Senhor, ela se torna uma acusação injusta. Por quê? Porque eu já fui perdoado pelo Senhor. O Senhor me perdoou, ou seja, se não houvesse a manifestação do amor de Deus, aqui em cima outra vez, o amor de Deus não tivesse sido manifestado sobre nós, se nós não pudéssemos viver por meio de Jesus Cristo, nós não alcançaríamos o perdão dos nossos pecados. E aí você vai vendo isso, vai imaginando essas histórias todas e as consequências disso tudo na nossa vida, e aí a gente volta para aquele ponto que é um ponto difícil. Nós devemos amar a todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Fácil ou difícil? Não tem uma listinha de pessoas que você vai dizer assim, essa aqui não. Essa aqui, beleza. Isso aqui fácil. Essa aqui não dá não. Por essas e outras razões, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos amados pelo Senhor. Versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 12, leia comigo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Veja, o versículo 13 fala do envio do Espírito Santo. O versículo 13 revela mais uma das manifestações do amor de Deus por nós. Se uma manifestação extraordinária foi o envio de Jesus Cristo, uma segunda manifestação também extraordinária é o envio do Espírito Santo. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Quem é que te convence do pecado? Fala para mim, pode responder. Quem é que te consola? Quem é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Quem é que enche você de autoridade? Quem é que te dá a capacidade de testemunhar no meio das dificuldades? É o Espírito Santo. Veja, a ação do Espírito Santo sobre nós é maravilhosa. Se não fosse o envio do Espírito Santo, nós não estaríamos de pé, não haveria igreja. Atos 1:8, quem lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que nós recebemos do Espírito Santo é o que nos dá coragem, ousadia e intrepidez para testemunhar. A igreja estava sendo perseguida e as perseguições seriam ampliadas, mas ao invés de temer a perseguição, eles saíam de casa, enfrentavam e pregavam, e os que eram presos dando glória a Deus, vivenciando os milagres o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque havia dentro deles o Espírito Santo de Deus. Quando nós choramos, quando nós enfrentamos uma batalha, uma luta na nossa vida, quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, quando nós passamos um momento de aflição, de sofrimento, quando nós somos abandonados, é o Espírito Santo que nos mantém de pé. Quando os nossos pecados já não fazem diferença para nós, quando nós nos acostumamos a eles, quando a nossa mente se torna cauterizada e nós nos habituamos ao pecado, quem nos arranca lá da lama é o Espírito Santo de Deus. Então perceba que se existe uma manifestação poderosa do amor de Deus, é o envio de Jesus Cristo e é o envio do Espírito Santo para nós. Depois que você se torna templo do Espírito Santo, você se torna templo, olha, guarda isso, templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Deus vive em você.
Não existe a menor possibilidade do Espírito Santo se retirar de você. Não tem negócio de entra e sai, entra e sai, entra e sai. Domingo, dentro, quente na igreja. Segunda-feira, não existe isso. Não existe isso. O Espírito Santo habita dentro dos seus filhos e das suas filhas, dos seus amados, veja, mas perceba que isso é amor. Isso é amor. Manifestação do amor de Deus ao enviar Jesus Cristo e ao enviar o Espírito Santo. O 14 fala de Jesus outra vez, veja comigo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando Jesus foi anunciado que o nome dele seria Jesus, porque salvaria o seu povo dos pecados deles. É o Salvador. E salva a gente de onde? Salva de quem? O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado gera consequências na nossa vida. O Salvador nos arranca da escravidão do pecado. O Salvador nos arranca lá do lugar onde aqueles que são contrários a Deus ficam. Jesus é aquele que nos salva, que nos livra disso. Paulo escrevendo diz assim, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. É uma ação divina, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar desse lugar horroroso e nos levar para a presença do Senhor. E aquele que recebe essa declaração de amor, diz o versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Leia o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 2 vezes nós observamos a palavra permanecer, mas eu quero destacar a palavra confessar. A gente não pode omitir aquilo que a gente vive. A gente não pode esconder aquele a quem nós amamos, porque aquele que disse que nos ama não mediu esforços para declarar o seu amor por nós. Nós não podemos ser tímidos espiritualmente a ponto de não declararmos o nosso amor pelo Senhor. É uma coisa linda quando você diz para Jesus, você diz para Deus, como eu te amo, Jesus. Como a gente canta, é tão bonito cantando, fica também lindo falando. Melhor ainda vivendo, mas tem que falar e viver as duas coisas. Essa manifestação do amor, da gratidão a Deus pelo seu amor por nós, o amor dele na nossa vida. Nós reconhecemos Jesus como Salvador, nós reconhecemos Jesus como Senhor, e os nossos olhos espirituais são abertos, e essa influência divina nos faz amar. Pega a listinha outra vez. Aquela listinha dos não amáveis, aquela listinha. Amáveis, 3 pessoas. Não amáveis, 33 pessoas. Não vocês e nem eu, outras pessoas. E aí, porque eu permaneço, porque eu reconheço, porque a manifestação do amor dele veio sobre a minha vida, porque o Espírito Santo veio, porque Jesus me salvou, os meus olhos espirituais são abertos. E eu passo a ver as pessoas de uma nova forma. O nome disso é milagre. Jesus, vamos lá. Passou pela Via Crucis inteira, crucificado, galera lá embaixo, repartindo as roupas dele, passando por zoeiro o tempo inteiro. Aí ele diz a frase que é uma frase célebre. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como é que alguém pode dizer isso sem amar? Aí você vai dizer assim, mas também, né, Jesus. Vamos para Estevão. Nosso irmão Estevão, mais próximo de nós, apedrejado, vê os céus abertos, mas ele traz a mesma declaração para as pessoas, falando desse Pai, perdoe, que eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que está acontecendo. Quem ama, quem recebe de Deus o amor, quem é influenciado por esse amor do Senhor, tem os seus olhos espirituais abertos e começa a amar os não amáveis. E a nossa vida se torna muito mais doce e suave, porque há muito mais amor do que qualquer outra coisa. Como é bom ser amado e como é bom amar.
E aí que a gente chega nesse ponto, no ponto do versículo 18. Veja o versículo 18 outra vez. No amor não existe medo. Amor e medo são incompatíveis. Eles não andam na mesma rua, eles não se assentam à mesma mesa. E duas palavras são destacadas aqui. A primeira palavra é a palavra amor. Amor. Palavra amor. Esse ágape, esse amor de Deus, esse amor puro, esse amor simples do Senhor por nós, esse amor que é um amor perfeito, isto é um amor pleno, verdadeiro, ilimitado. Esse amor do Senhor é o amor que atinge a nossa vida, esse é o amor tão perfeito que não haverá medo de não ser amado, a ponto de achar que vai ser condenado ou julgado. Esse amor tem duas aplicações, a primeira delas é essa questão espiritual. O Senhor nos ama de uma forma tão grande, tão extraordinária, eu percebo, eu sinto o amor dEle, que eu não tenho mais medo de ser condenado, pelo contrário, eu sei que eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, e se meus olhos forem fechados a qualquer instante, eu tenho absoluta convicção que eu estou na presença de Deus, porque eu sinto o seu amor. 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 Mas esse mesmo amor é aquele que rebate qualquer tipo de medo. E qualquer tipo de medo deixa de ter influência sobre a minha vida. Um dos maiores medos que o ser humano tem é o medo da morte. Medo da morte. Ou da nossa morte, ou da morte de alguém especial. É um dos maiores medos que a gente tem. Tem gente que diz que não tem medo de morrer. Morre de medo. Tem gente que tem medo de que alguém morra, uma pessoa especial. É muito comum, numa certa faixa etária, as pessoas começarem a sonhar que perdem os pais. E acordam desesperados, medo, sufoco por causa disso. E aí, Paulo escrevendo aos Romanos, se você puder abrir comigo aqui, leia comigo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele traz uma fala sobre esse assunto que nos ajuda a entender isso. E é bom para a gente aplicar a nossa vida. Versículo 38 e 39. Por favor, meu irmão e minha irmã, leia comigo. Romanos 8, 38, 37 e 38 e 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo de que, leia comigo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus nosso Senhor. Não há nada que possa nos afastar, nos separar do amor de Deus. Deus resolveu nos amar. Deus resolveu te amar. E Ele resolveu nos amar antes do nosso nascimento. Deus te ama desde antes de você nascer. Deus ama você antes do seu nascimento. O que é que você fez antes do nascimento para merecer esse amor? O que é que você gerou ao longo da sua vida para merecer esse amor? O amor de Deus por nós não resulta do meu esforço, do meu empenho, do meu agrado. Essa é uma lógica pagã. A lógica pagã faz de Deus um ídolo. Eu vou agradar a Deus, porque se eu agradar a Deus, Ele pode me dar alguma coisa. Ou eu posso aplacar a ira desse ídolo, se eu fizer alguma coisa para ele. É uma lógica complicada, uma lógica difícil, uma lógica pagã, que faz de Deus um ídolo. A lógica divina não é essa. A lógica bíblica, a lógica espiritual é o seguinte: olha, você foi amado, porque você foi amado, você ama. O seu amor por Deus é resultado do amor dele, está aqui, não vamos ler. É resultado do amor de Deus por nós. O Senhor nos ama de uma forma tão extraordinária que nada pode nos separar do amor dele. Imagine-se no papel de Paulo. Jogou pedra na cruz, passou na porta da igreja, jogou pedra ali no letreiro, impedia as pessoas de vir à igreja, levava preso e de repente ele é alcançado pelo Evangelho e vem parar aqui. E quando ele chega aqui, ele se sente mal, porque ele não se sente digno. E Deus diz para ele que ele não é digno mesmo.
O que aconteceu foi que ele foi amado a tal ponto pelo Senhor, que o Senhor o alcançou e mudou a vida dele completa. Eu conheço gente que fez literalmente isso, não pedra na cruz, mas jogar pedra na igreja, botar fogo na igreja, e depois o amor de Deus o alcançou, e ele voltou, sabe para qual igreja? Para aquela igreja. Por quê? Porque Deus tem essas coisas que Ele faz na nossa vida. Essa é a lógica do amor de Deus. Quando Deus nos ama de uma maneira tão extraordinária como essa, nada pode nos separar do amor dEle. Vou fazer um parênteses aqui. Nós amamos pessoas queridas e preciosas. Nós somos separados delas, quando elas são chamadas à presença de Deus. Mas Deus não se separa delas. Está entendendo? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Então nós somos separados das pessoas, mas Deus não se separa delas. E de igual forma, além de nós não sermos separados do amor de Deus, das pessoas não serem separadas do amor de Deus, Ele também não nos deixa. Então, em que pese a realidade da vida, da morte, de nós sermos separados de pessoas que nós amamos tanto, essas pessoas não são separadas de Deus e Deus não se separa de nós. Ele vai nos dar o Consolador, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá o seu amor, e de uma forma clara e poderosa, o verdadeiro amor lança fora o medo. E lança fora o medo não é porque nós somos corajosos, não. Lança fora o medo porque o amor de Deus nos alcançou. E o amor de Deus é mais poderoso que qualquer outra coisa que venha sobre a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está claro isso? Isso é um conceito teológico maravilhoso, mas dito de uma forma simples, muito especial. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem começou a conversa foi o Senhor. Quem chegou foi o Senhor. Quem fez tudo foi o Senhor. Nós nos entregamos a Ele porque Ele se entregou primeiro. Nós o aceitamos porque Ele nos aceitou antes. Nós o abraçamos porque Ele nos abraçou antes. Toda a iniciativa é dele. Veja, é o que diz a Bíblia. Nós aprendemos que Deus nos amou primeiro, que foi a iniciativa dele, como eu disse, foi antes do nosso nascimento, quando nós não teríamos condições alguma de amá-lo. O amor que lança fora o medo. Ele lança também outra coisa que nós precisamos aprender hoje. Versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O verdadeiro amor lança fora o medo, mas o verdadeiro amor lança fora também o ódio. Não cabe na mesma frase. Eu amo e também odeio. Não fica bem não. Não casa as duas coisas não. Ou é uma coisa ou outra. Você está entendendo? Que o verdadeiro amor lança fora também o ódio? Que o verdadeiro amor lança fora o ódio. Que esse ódio não encontra lugar, residência na nossa vida. E se eu estou vivendo alguma dificuldade de amar alguém, eu preciso estabelecer na presença de Deus, lutando, clamando ao Senhor, que eu preciso amar esta pessoa, ou estas pessoas. Versículo 20 nos ensina isso. O versículo 21 diz, ora temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E quem está dizendo isso aqui, meus irmãos, amado pelo Senhor é João. João, ao ser amado pelo Senhor, é o mesmo João que é conhecido como discípulo amado. É o João que escreve o Apocalipse, que escreve as 3 epístolas, que escreve o seu evangelho. Mas é o mesmo João que, tendo sido rejeitado na pregação do evangelho em Samaria, perguntou a Jesus se ele queria que ele pedisse que descesse fogo do céu para consumir as pessoas. É o mesmo João, irmão de Tiago. É o mesmo João que já teve ódio no seu coração pelas pessoas que não receberam o Evangelho. Veja que não tem lógica isso. Mas João estava sendo trabalhado como nós também estamos sendo trabalhados. João estava sendo trabalhado para que ele não tivesse nenhuma possibilidade de alimentar o ódio na sua vida, de que o ódio não encontrasse lugar na sua existência, de que ele pudesse abandonar qualquer possibilidade de odiar as pessoas. E é isso que o verdadeiro amor faz em nós. Ele faz da igreja, ele faz do povo de Deus um povo amoroso. Ele não faz da igreja, do povo de Deus, um povo que odeia. A pior coisa que se pode imaginar
é alguém que se diz um cristão e vive odiando as pessoas. E tem raiva de um, tem raiva de outro. E guarda recado, a amargura no coração, está aprisionado pelo ódio. O verdadeiro amor lança fora o ódio e projeta dentro da nossa vida uma liberdade. Nós somos livres. Nós não estamos presos a isso. Nós somos libertos pelo poder amoroso de Deus. E esse poder amoroso de Deus é o que não pode ser esquecido por nós em momento nenhum da nossa vida. Deus manifestou o seu amor enviando Jesus. Jesus é apresentado no texto como Salvador. Também é visto como Senhor. Deus manifestou o seu amor por nós, enviando o seu Espírito Santo, que dentro de nós enche-nos com poder para testemunhar. É uma dinamite para poder testemunhar. Ele enche a nossa vida de um convencimento do pecado. Nós passamos a ter uma sensibilidade para confessar os pecados e abandoná-los. Ele enche a nossa vida de consolo. Nós somos fortalecidos, animados pela presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, a única forma do medo ser vencido é o amor de Deus te abraçar. A única forma do ódio ser vencido é o amor de Deus te abraçar. Do contrário, o medo te derrotará e o ódio te matará. Porque é isso que faz o ódio. Mata. O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o ódio. Se eu tivesse que deixar uma última palavra com vocês essa noite, eu diria assim: guarda o seu coração na presença de Deus. Você é amado pelo Senhor. Isso não é um discurso retórico, não é autoajuda, tá? Fora isso. Não é uma teologia coach. Nós estamos falando da palavra do Senhor. Palavra de Deus. Nós somos amados pelo Senhor. Se em algum momento você já se sentiu menos amado, não amado, mal amado, você é amado pelo Senhor. Você é amada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Amada, amado por Deus. E esse amor de Deus te faz amar. Só pode ser assim. Olhos espirituais são abertos. Amado, eu passo a amar. E a declarar esse amor. E a viver esse amor. E o medo que me aprisiona, o medo do julgamento na presença do Senhor, eu já não tenho mais medo, porque eu sei que eu não serei condenado, porque eu sou amado de Deus. Deus me amou antes do meu nascimento. Eu não fiz nada para merecer o amor dele, mas ele resolveu me amar, e ele me amou primeiro. A iniciativa foi dele. É assim que ele faz com você e comigo. O verdadeiro amor lança fora o ódio. Não dá na mesma frase. Eu sou amado, mas eu odeio. Não cabe. Sabe? Absolutamente incompatíveis. Só quem pode encher o nosso coração de amor é o Senhor. Eu vou orar. Eu vou pedir ao Senhor para que Ele encha o nosso coração de amor. E se você, de verdade, pensou assim, será que eu sou amado mesmo? Será? E está aprendendo hoje aqui que você é amada pelo Senhor, eu quero orar por você, para que esta palavra possa encontrar no seu coração um espaço especial. Se o Espírito Santo está ministrando a sua vida, enquanto nós estivermos cantando, vem aqui à frente, nós vamos orar pelo amor, para que esse amor inunde a nossa vida, para que o medo saia, o medo não vai nos derrotar, para que o ódio saia, o ódio não vai nos derrotar. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus.